A FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulga mensalmente o salariômetro, um levantamento das negociações coletivas entre sindicatos de trabalhadores e empresas. E os últimos números confirmam uma situação muito preocupante no mercado de trabalho aqui do Brasil. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa parceria com a agência Lapresse. E eu converso agora com o professor da Universidade de São Paulo, Hélio Zilberstein. O que o senhor pôde verificar nos últimos meses? A situação está muito difícil em termos de poder de barganha para os trabalhadores. Nós temos, ao mesmo tempo, uma taxa de desemprego crescente. O último levantamento mostra 8,5% de desemprego. Há um ano atrás estava em torno de 5%. E uma inflação muito alta. A inflação acumulada neste mês, nos últimos 12 meses até hoje, é mais ou menos 10%. Então os trabalhadores se veem diante de uma situação em que, para repor o poder de compra, eles precisariam de um aumento de 10%. E as empresas não estão vendendo, não estão conseguindo operar porque a economia está em recessão e a taxa de desemprego muito elevada. E os trabalhadores com essa taxa de desemprego têm um poder de barganha muito pequeno. Então a negociação é muito difícil. E numa situação como essa, os trabalhadores tendem a concordar com reajustes menores e, em troca, a negociação de diversos esquemas para manter o emprego. Esse é o quadro da negociação coletiva no Brasil hoje, uma situação dramática. Até porque manter o emprego já tem sido bastante difícil, né? É verdade, é mais ou menos nessa situação, é mais ou menos como perder os anéis, mas manter os dedos. Quer dizer, tudo bem, eu tenho um reajuste um pouco menor, meu poder de compra diminui, mas eu pelo menos mantenho o emprego. Quem consegue isso já pode levantar as mãos aos céus. Qual é a diferença entre as negociações entre sindicatos e empresas realizadas aqui no Brasil e em outros países? A principal diferença é que as negociações no Brasil são anuais. Nós temos uma história, uma tradição de renovar a negociação anualmente. Não só a parte de salários, mas todas as regras de condições de emprego. Nos países mais desenvolvidos, em geral, os contratos de trabalho têm uma duração de mais longo prazo. Aqui não, aqui é anual. E uma outra coisa importante é que nós temos aqui também uma tradição de considerar o salário como um direito e não como um interesse, como um preço, no âmbito da negociação coletiva e da própria justiça do trabalho. A gente entende mais ou menos que a inflação passada é um direito do trabalhador. Ele tem o direito de reconquistar o poder de barganha sempre. E, além disso, um aumento real. E numa situação como a que nós estamos vivendo, essa tradição, essa cultura de reposição do salário passado é uma coisa difícil de se manter. Daí esse impacto, esse impasse muito grande nas negociações. E o calendário de negociações por segmentos, por setores aqui no Brasil? Esse é um mês importante, setembro, porque há duas categorias referências no mercado de trabalho. Uma é a negociação do setor bancário, a indústria bancária, que é o único caso, por coincidência, é o único caso no Brasil de negociação nacional. O Brasil é um país continental, não há negociações nacionais. Esse é o único caso em que uma indústria inteira negocia nacionalmente, por diversas razões. E os bancários, os trabalhadores bancários são muito poderosos. Isso também é uma coisa diferente no Brasil. Em geral, o sindicalismo nos bancos não é muito poderoso. Aqui no Brasil é muito poderoso. E nós temos greves e impasses todos os anos. E vai ser muito interessante assistir o que vai acontecer esse mês e esse ano. 10% de inflação passada, recessão, mas ao mesmo tempo os bancos estão indo muito bem, obrigado. Né? Como sempre, os bancos estão sempre bem.
Então vai ser muito difícil os bancos negarem a reposição e mais algum aumento, porque eles não vão poder alegar que estão numa situação ruim. E aí nós temos a outra categoria que é referência também, e que é uma negociação nacional, mas é só empresa, que é a Petrobras. Também em setembro há uma negociação nacional da empresa Petrobras. E a Petrobras não está bem. Vamos ver se a Petrobras vai ter que imitar os bancos e conceder os 10% e mais algum aumento real. Essas duas negociações vão balizar o restante do ano. Nós temos ainda negociações importantes até o final do ano. E no início do ano que vem? Aí no início do ano que vem há uma redução no ritmo, no número de negociações, e elas retomam a partir de março e abril, e principalmente em maio. Maio é o mês de maior concentração das negociações no Brasil, devido ao simbolismo da data do 1º de maio, do Dia do Trabalho. E as projeções para a taxa de desemprego aqui no país? Infelizmente, elas são crescentes. Alguns analistas estão projetando que ela talvez chegue nos próximos meses a 2 dígitos, né? O que significa menor poder de barganha, mais dificuldade na mesa de negociação. O mercado de trabalho no Brasil não está indo bem e isso é uma consequência do fato de a nossa economia não estar indo bem também. Há uma perspectiva, enfim, o que poderia ser feito para atenuar essa situação ou não há jeito? Realmente é uma consequência da crise, é esperar a situação melhorar? A crise é muito forte. A projeção do produto nacional bruto é de menos 2%, 3% esse ano. Uma projeção negativa para o ano que vem também. A única notícia um pouco melhor é que a projeção da inflação para o ano que vem é menor. Ela deve se reduzir à metade do que ela é hoje. Mas com uma recessão tão grande, essa boa notícia não chega a ser animadora. De fato, uma perspectiva de recuperação para a economia brasileira está um pouco distante, infelizmente. Professor Hélio Zilberstein, muito obrigada pela sua participação aqui na Educascope TV. Sou eu quem agradece. Luciene Miranda, para o São Paulo Direct, da Educascope TV.